Um aumento do volume da região peitoral masculina é estigmatizante para o homem. E muitas vezes ele se sente com mama de mulher. Então ele procura a cirurgia plástica para a gente fazer o tratamento dessa pseudoginecomastia, que é o nome que dá quando tem um acúmulo preponderante de gordura, ou ginecomastia verdadeira, quando é um aumento da glândula mamária masculina. O homem tem glândula mamária, só que ela é rudimentar. Senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Josimar Pereira Podcast. Episódio número 48. Hoje nós vamos falar com um cirurgião plástico. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de cirurgia plástica no Brasil. Você tem dúvidas? Tem alguma coisa que você quer aprender sobre esse mercado? Quer conhecer mais sobre como escolher um profissional? Quais os cuidados que você deve ter? Qual o momento certo? Qual o nível de saúde que você deve estar? Então nós vamos conversar com esse cara, que o currículo dele, gente, é gigantesco. Mas antes de falar sobre o currículo dele, você que está acompanhando o podcast, que está seguindo a gente há um bom tempo, dá aquele like, dá aquele comentário, compartilhe com um amigo, aquela amiga que está com dúvida nessa área, não deixe de compartilhar. Olha, o convidado de hoje, ele é graduado em Medicina pela UFG, cirurgião geral pela Unicamp, cirurgião plástico pela PUC-AMP, microcirurgião pela USP, chefe do Serviço de Cirurgia Plástica Reparadora do Hospital Araújo Jorge há mais de 10 anos, mais de 5.000 cirurgias realizadas, gente, é muita coisa. Expert nas melhores técnicas de contorno corporal, certificado em tipo HD. Cara, aí o currículo dele é muito grande, eu vou deixar que ele mesmo faça essa rica apresentação. Senhoras e senhores, com vocês, Bruno Carvalho, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, meu amigo Josimar. Preciso dizer que é um prazer muito grande estar participando desse podcast. Quando você me convidou de prontamente, eu me senti lisonjeado e devo lhe confessar que o convite era irrecusável. Né? Nós temos que agradecer o nosso amigo em comum, Sim. o Taniguchi, que falou muito bem de você. O nosso querido amigo Henrique Taniguchi, que além de um grande amigo, para não ficar retórico, ele é um excelente profissional. Então, ele disse que a nossa participação aqui seria fundamental, porque além de poder compartilhar conteúdo e conhecimento, a gente aprenderia muito com você. E me fala uma coisa, Bruno, que eu fiquei curioso aqui. Esse tanto de curso, esse tanto de especialização, sobra tempo para a vida pessoal? Essa pergunta é interessante porque o cirurgião tem que ter o equilíbrio entre as atividades profissionais e as atividades voltadas para a família. Só que esse tipo de engajamento do cirurgião com cursos, imersões, congressos, eventos científicos, se faz mister no dia a dia do cirurgião, porque eu sempre digo que a minha paciente merece que eu esteja em constante aperfeiçoamento. Então, sempre quando eu participo de algum evento científico, eu participo com os olhos voltados para oferecer o melhor tratamento, a melhor jornada e promover o maior grau de satisfação possível para a nossa paciente. Mas eu confesso que essa busca do equilíbrio é uma tarefa árdua e diária. Não, e principalmente quando você gosta muito você tem muita paixão. A gente estava conversando antes de começar a gravação, dá para ver nos seus olhos a paixão que você tem pelo que faz. Quando você é muito apaixonado pelo que faz, você tem muita dificuldade de sair do operacional, né? Sair do operacional, destinar mais tempo para a gestão do seu negócio, destinar mais tempo para o momento de lazer. É complicado isso, né, Bruno? Sim, é complicado. E no meu caso específico, essa paixão vem de berço. Porque eu sou filho de pais médicos. Ah, é? Minha mãe é pediatra e meu pai é anestesista. Legal. Os dois já cumpriram a missão, já estão aposentados, curtindo o meu filho, o netinho deles, o Pedro. Mas eles me inspiraram desde sempre. Eu me lembro que quando eu era criança, o assunto medicina era muito constante dentro da minha casa. Meus pais conversavam sobre pacientes na hora do almoço. E o que mais me chamava a atenção era a habilidade e, talvez, vou falar essa palavra, o poder que eles tinham de ajudar outras pessoas, utilizando a medicina. Ou para indicar um colega que pudesse assistir a algum amigo, alguém da família, ou mesmo eles ajudando através de um telefonema, através de uma dica, através de uma receita médica. Então, o fato deles sempre ajudarem as pessoas me chamou muita atenção. Eu sou de uma época, que eu era criança na década de 80,
em que eventualmente eu acordava de madrugada escutando um barulho na sala de televisão. Então eu ia até a sala de televisão e me deparava com a minha mãe atendendo um paciente dela. A mãe do paciente ligou no telefone fixo, naquela época não existia telefone celular, desesperado, porque a criança estava com febre, e minha mãe recebia esse paciente na sala de televisão da nossa casa. Então essa medicina baseada na assistência, baseada na dedicação ao paciente, foi algo que me inspirou desde pequeno. Só que, falando em paixão pela profissão, uma coisa muito importante é que meus pais sempre me deixaram livre em relação à minha escolha. Então, quando você quer muito alguma coisa, você tem que deixar essa coisa livre. Então, acho que foi por isso que eu decidi fazer medicina. Mas o exemplo que você teve de cuidar de fato, que essa paixão pelo ser humano, me fez lembrar um médico que tem da nossa família, que inclusive hoje eu liguei para ele, mandei uma mensagem pelo WhatsApp, mas quando eu preciso ele atende também, qualquer horário, qualquer hora, e ele tem esse carinho, essa paixão, e é raro você ver profissionais dessa área que tem esse certo cuidado. Eu mandei mensagem pelo WhatsApp para saber se ela poderia trocar ou não o remédio que ela toma para hipertensão, porque o que ela estava tomando não estava fazendo efeito. E ele, muito cuidadoso, falou assim, olha, afere a pressão dela em pé, tira uma foto, manda para mim, que logo em seguida eu vou falar qual a medicação que você tem que fazer. E é muito raro você ver um médico hoje que tem esse cuidado, né? Eu acho que está faltando isso, mais essa conexão com o paciente na medicina, né? Exatamente. Esse exemplo que você deu é um exemplo de que a atuação do médico voltado para esse lado humano da medicina causa a cura da dor, não só física, mas às vezes cura a alma do paciente. Às vezes um simples esclarecimento, um telefonema, uma atenção, responder um WhatsApp. Às vezes a pessoa está querendo mais atenção, querendo tirar uma dúvida, até melhora com a fala do médico. Pode trazer um nível de confiança e um grau de satisfação muito grande para a pessoa que necessita desse tipo de demanda. Mas antes que a gente continue e que traga a mensagem que você está querendo ouvir, nós vamos falar sobre os nossos apoiadores. Eu fui no Instagram do Bruno e observei que ele gosta de estar sempre bem trajado, sempre com um look legal. Então eu tive o cuidado de ir na alternativa locação e venda e escolher um look adequado. O que você achou, Bruno? Ficou legal? Ficou compatível aí com o seu? Eu confesso que eu estou com um pouco de inveja desse look seu. Você está muito bem vestido. Parabéns pela escolha. Então você não precisa ficar com inveja, você vai procurar o Fernando na alternativa locação e venda, que você pode comprar o seu blazer ou o seu terno, ou você pode locar. Então, quem está nos assistindo, para qualquer ocasião, aniversário, casamento, reunião, foi convidado para um podcast de última hora, fale com o Fernando, acesse o QR Code que está disponível na tela, e o Fernando está deixando um desconto especial, 10% na locação de qualquer look e 5% para compra. Então não tem motivos para você não procurar a alternativa locação e vendas. Outro parceiro nosso é a Valk Tubos. Bombeiro passou na sua obra e exigiu sistema de incêndio? Fique tranquilo, a Valk Tubos cuida de tudo para você. Do início da obra até o acabamento, a Valk Tubos cuida de tudo para você. E uma notícia importante, agora com 2 unidades, além da unidade em Goiânia, agora com unidade em Cuiabá. Então acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da Valk Tubos. Outro parceiro nosso, Bruno, é a WS Interiores e Planejados. A AWS que trouxe essas cadeiras confortáveis aqui que a gente está utilizando e está fazendo a mudança no nosso estúdio. Então, quando você quiser mudar o seu apartamento, sua casa, quer dar aquela repaginada, você vai procurar a AWS Interiores, que eles vão mandar um arquiteto na sua casa e vai planejar do seu jeito, do jeito que você quiser, eles vão desenhar para você. Muito bom, excelente dica. Você que está em casa, faça o mesmo que o Bruno, acesse o QR Code e fale com o time comercial da AWS. Antes que eu me esqueça, a Rízia mandou um recado para vocês. Todos que assistirem esse episódio e procurá-la, ela vai dar um desconto de 10% no orçamento. É isso mesmo, 10%. Então, aproveite que tá muito bom para fazer um orçamento com a Rízia no momento. Outro parceiro nosso é a Pitangui Tintas. Reformar ou construir, esmalte é Pitangui. Produtos de esmalte sintético, esmalte industrial, esmalte martelado, verniz, fundo de acabamento e vários outros.
E você também que é comerciante, quer se tornar um revendedor da Pitangui Tintas, só entrar em contato, acessar o QR Code e passe a vender os produtos da Pitangui Tintas, porque eu assino embaixo, produtos de altíssima qualidade. Voltando, Bruno, que eu interrompi você aqui para a gente falar sobre os nossos parceiros, você estava falando da paixão pela medicina que começou dentro da sua casa. Exato. Essa história é interessante porque toda vez que eu me remeto a ela, eu lembro de outro fato que eu costumo comentar com as pacientes durante o atendimento na semana de trabalho, né? Quando eu me formei, a minha mãe me disse algo que me marcou para o resto da vida profissional. Ela me disse que se eu quisesse ser um cirurgião de sucesso, eu deveria atender cada paciente que me procurasse no consultório como se fosse ela. Então ela me disse que o que eu faria para ela, eu deveria fazer para todas as pacientes. E o que eu jamais faria nela, jamais deveria fazer em nenhuma paciente. Olha que legal. Eu sei que isso parece um mantra, mas na verdade isso nunca vai ficar old-fashioned, nunca vai cair por terra. É um ensinamento que eu vou levar até o último dia da minha carreira profissional e que com certeza eu vou passar para os meus descendentes. Eu garanto que você deve passar essa mensagem para o seu time, para os seus colaboradores, para vender essa mesma comunicação, esse mesmo cuidado com os pacientes. Exatamente. A gente estava conversando sobre esse assunto. A cultura do time é muito importante para a gente melhorar a experiência e a jornada da nossa paciente, desde o período pré-operatório, passando pela época da cirurgia e, inclusive, no acompanhamento pós-operatório. Hoje, o cirurgião plástico ele tem que entender que ficar só no operacional não vai resultar em uma estratégia vencedora em tempos modernos, em tempos de percepção de valor, de conexão através de internet, em tempos de engajamento e encantamento da paciente durante a experiência como cliente dentro da nossa clínica. Então, essa visão de liderança, de gestão, de planejamento estratégico, envolvendo pessoas, processos, deve ser uma tônica no dia a dia do cirurgião. O cirurgião hoje não é apenas um médico que opera. Ele deve ser, acima de tudo, um produtor de conteúdo, ele deve ter um ótimo relacionamento com as suas pacientes e ele tem que ser um hábil gestor de pessoas dentro da sua clínica. O mais engraçado é que quando você fala de liderança, gestão, conectividade, é simples de entender. Basta observar o comportamento das pessoas. Hoje, você, Bruno, quando você vai comprar qualquer coisa, seja um carro novo ou uma compra qualquer na internet, você vai pesquisar sobre aquela empresa, você vai ver o que as pessoas estão falando sobre aquela empresa. Do mesmo jeito, é uma cirurgia plástica. Normalmente, no segmento das mulheres, você vai ser melhor para falar sobre isso, eu ouço amigas, quando vai fazer uma cirurgia, ela procura a amiga mais próxima. Com quem que você fez a cirurgia? Isso. Quem que é o médico? Ela quer saber qual é a referência. Uma vez que a amiga comentou e falou bem que você proporcionou uma boa experiência, ela vai na rede social, que é o nosso portfólio. Exatamente. Eu quero saber quem é o Bruno. Foi o que eu fiz. Quando o Henrique me indicou você, eu fui pedi o contato seu, né? E fui na sua rede social para verificar como é que é esse profissional aqui. Então, na área da medicina, quando o médico imaginar assim, olha, mas por que eu tenho que estar na internet? Não tem que só fazer a minha função aqui bem feita? Mas é porque as pessoas estão lá o tempo todo, né? O posicionamento do cirurgião e do médico em geral na internet hoje, de forma ética, responsável, seguindo os preceitos de divulgação de conteúdo, segundo o Conselho Federal de Medicina, é muito importante para que o médico crie relevância digital. O cirurgião ou o médico que não tem presença digital hoje é uma carta fora do baralho nos próximos 10 anos. A internet hoje tem uma série de implicações na atividade prática do dia a dia do cirurgião. Mais do que tudo, o cirurgião tem que mostrar notoriedade científica, ele tem que usar a internet para fortalecer a sua marca, para gerar conexão com as pacientes e para criar uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes. Porque se o cirurgião consegue atuar de forma transparente, ética, fazendo um posicionamento de conteúdo com o intuito de
mais do que atrair, mas informar, educar, esclarecer sua potencial cliente, que hoje a gente chama de lead, a gente consegue atrair essa paciente, gerar uma paciente mais fidelizada ao plano de tratamento, com um processo decisório já pronto, de forma que ela se torne uma ótima candidata, já no período pré-operatório, a fazer uma cirurgia segura, com garantia de resultado e com a boa recuperação no pós-operatório. Tudo isso eleva o nível de satisfação da paciente e faz com que ela tenha um ganho muito grande, não só de autoestima, mas de qualidade de vida e de bem-estar. E por que você foi criado num ambiente de médicos, né? Sim. Você disse que mesmo criado num ambiente de médicos, seus pais te davam a liberdade de escolha. Por que você vai fazer duas perguntas em uma só? Por que a medicina e por que cirurgia plástica? Eu acho que a medicina está muito relacionado com o exemplo que eu tive dentro de casa, conforme a gente conversou anteriormente. Meus pais sempre trouxeram a medicina para dentro de casa porque eles conversavam sobre assuntos das suas especialidades. E isso, de certa forma, já foi criando uma ambiência, uma frequência que me conectou diretamente à medicina como futura profissão. E, além disso, o que mais me chamou a atenção era o fato de perceber o quanto meus pais podiam ajudar outras pessoas, sendo médicos. Não só curando ou dando conforto, mas fazendo uma orientação, indicando um outro especialista, tanto para amigos, quanto para vizinhos, quanto familiares. Isso era muito comum, acontecia todas as semanas. E isso realmente me chamou a atenção. E eu escolhi cirurgia plástica depois que eu já tinha ingressado na faculdade de medicina, porque antes eu queria me tornar um bom médico, um médico generalista. Eu sabia que eu não queria pediatria e eu não queria anestesia, porque eram as especialidades dos meus pais. Eu procurava algo mais dinâmico, que tivesse procedimento. Então, eu acabei decidindo por fazer cirurgia. E quando eu já estava fazendo a cirurgia geral, que é o pré-requisito para a cirurgia plástica, depois que eu tinha passado por todas as especialidades cirúrgicas, eu entendi que a cirurgia plástica era aquela que mais combinava com a minha personalidade. Porque eu sou um cirurgião extremamente detalhista, meticuloso, cauteloso, quase aquele cri-cri no bom sentido, de querer que as coisas saem de forma... parecido comigo, Fábio? Cara chato? de querer e desejar que as coisas saem de forma correta, cartesiana, para que a situação sempre vislumbre no sentido de a gente obter e extrair o melhor resultado estético final. E a cirurgia plástica ainda tem uma conotação muito interessante, porque além da cirurgia estética, existe a cirurgia reparadora, que não é tão discutida hoje em dia. A cirurgia reparadora exige um pouco mais de dedicação do cirurgião na época da formação. Quando o cirurgião termina a cirurgia plástica, ele é capaz de fazer cirurgia estética. Com mais ou com menos experiência, ele sai da residência realizando a cirurgia estética. Entretanto, se o cirurgião deseja se dedicar à cirurgia reparadora, ele tem que se especializar um pouco mais, porque só a residência não vai transformá-lo em um ótimo executor de determinado nicho da cirurgia reparadora, como, por exemplo, microcirurgia, cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia reparação de sequelas de queimadura, entre outras. Então, quando eu terminei a cirurgia plástica, a residência, eu fiz mais um ano de complementação especializada de microcirurgia na USP, em São Paulo. Então, isso foi um divisor de águas na minha carreira, porque me diferenciou da maioria dos cirurgiões que não realizavam esse tipo de procedimento, que é uma cirurgia reparadora com um nível de complexidade muito grande. Ou seja, você atende também aquelas clientes que não tiveram uma experiência boa com outros profissionais, você faz a reparação, não só de estética, mas de outras coisas que podem ter acontecido. Sim, eu consigo ajudar essas pacientes que precisam melhorar o resultado de cirurgia estética, mas a cirurgia reparadora, ela está mais voltada para a reparação de sequelas após retirada de tumores de pele, reconstrução mamária após retirada de câncer de mama, reconstrução que é parte do trabalho que você faz no Hospital do Câncer. Que é o trabalho que eu e minha equipe executamos no Hospital Araújo Jorge. Lá no hospital, a gente representa o serviço de cirurgia plástica reparadora. Eu estou no Hospital Araújo Jorge desde 2010 e há mais de 10 anos a gente está na chefia do serviço. E a nossa grande contribuição lá é a realização do mutirão de reconstrução mamária, que realizamos anualmente há 9 anos, sempre no mês de outubro, aproveitando o apelo nacional
da campanha Outubro Rosa. Outubro Rosa. Sim. Esse mutirão é uma ação social, é uma ação voluntária, gratuita, dos profissionais do hospital e de outros colegas cirurgiões plásticos que não trabalham no Hospital Raul Jorge, mas que são convidados para doar o dia de trabalho para essas pacientes que lutam contra o câncer de mama e que necessitam de uma etapa muito importante do tratamento do câncer de mama, que é a reconstrução mamária. E esse mercado de cirurgia plástica, quando você escolheu essa área, você olhou também para os números, que me parece, me corrija se eu estiver errado, que o Brasil é um dos países que mais consomem cirurgia plástica. Sim. Essa pergunta é interessante porque eu confesso que eu não fui um cirurgião visionário. Eu não me atentei para esse detalhe. Mas o Brasil é um dos países no qual mais realiza cirurgia plástica estética e cirurgia plástica reparadora. O Brasil está entre os 3 maiores países em nível de entrega e resultado de cirurgia estética. Eu escolhi a cirurgia plástica mais visando a minha atuação profissional, mas é lógico Somos mais vaidosos ou temos a autoestima baixa? Essa pergunta é muito interessante, depende muito do ponto de vista individual, né? Quando a paciente se candidata a fazer cirurgia plástica, a principal dor dessa paciente é a busca da melhora da autoestima. E a paciente deve entender que a cirurgia plástica não é apenas um procedimento cirúrgico. A cirurgia plástica deve funcionar como uma mudança de chave, uma mudança de mindset na cabeça da paciente. Ela precisa ter um hábito de vida saudável para que a cirurgia plástica consiga entregar todos os benefícios que vêm agregados junto com a cirurgia. O que eu quero dizer com isso? A paciente tem que entender que não basta ela ir no centro cirúrgico, fazer a cirurgia, ir para casa e levar o mesmo estilo de vida que ela levava antes. Tem o pós-operatório, tem os cuidados, a dieta. Além de ter que se dedicar aos cuidados pós-operatórios, a paciente também deve manter o peso adequado, fazer atividade física regular, de preferência praticar uma dieta adequada com alimentos balanceados, evitar efeito sanfona, evitar exposição ao tabagismo, a drogas ilícitas, porque todas essas nuances podem levar a um prejuízo da saúde. E a cirurgia hoje nada mais é do que a busca do bem-estar psicossocial, que é o conceito moderno de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde. E as pessoas querem cada vez mais se manter jovens, olhar para o espelho e se sentir bem, né? A necessidade de aceitação e comparação umas com as outras, elas fazem com que as pessoas façam um sacrifício até acima do normal para conseguir conquistar uma cirurgia plástica, né? Esse ponto que você tocou é importante, isso está diretamente relacionado com as relações interpessoais que praticamos hoje em dia, principalmente com o advento e o apogeu das mídias sociais. Hoje a gente usa muito a palavra instagramável, né? Então, a própria pessoa hoje quer ser um pouco mais instagramável. Ela se preocupa, quer ficar bem no ângulo da foto. Ela se preocupa muito em buscar a sua melhor versão. A busca da melhor versão é você se olhar no espelho, se sentir bem e saber que você pode desfrutar de saúde. Saúde nada mais é do que qualidade de vida e o bem-estar psicocorporal. E não pode esquecer do que você falou agora há pouco, que antes da cirurgia plástica, para você se sentir bem no espelho, você tem que primeiro cuidar da sua saúde, né? Porque é uma das coisas também que leva muita gente a óbito e a sequelas. Porque eu já acompanhei vários casos, e são poucos, ainda bem, né? São poucos porque aparecem no noticiário. Se fossem muitos, eu não estava aparecendo assim o tempo todo, né? De pessoas que estão 100% saudáveis e quando entra na mesa de cirurgia, de repente acontece algo e vem a óbito. Eu queria que você esclarecesse um pouco quais os cuidados, Bruno, que tem que ter para saber se uma mulher, a faixa etária, ou o que ela tem que analisar antes para tomar a decisão de fazer uma cirurgia ou não. Às vezes não é o momento, tem que esperar mais, tem que fazer algum tipo de tratamento. Eu vejo que às vezes a vaidade, eu tive uma namorada que ela tinha um problema de saúde, um problema sanguíneo, e que ela não poderia fazer uma cirurgia de estética nesse período. E ela excluiu esse diagnóstico do médico, achou outro médico que fazia e fez. Na época de cirurgia
plástica, de mama, não era nem tão forte no Brasil. Tô Sim. falando há 16, 17 anos atrás. E ela arriscou a vida dela só por conta do que a gente está falando hoje, de se sentir bem na internet, na foto, etc. e tal. Esse tipo de assunto é sempre atual e eu gosto de discutir isso com a própria paciente no momento da consulta, que é o momento mais importante da cirurgia. Esse momento da consulta é aquele reservado para que a paciente ganhe segurança, para que ela desenvolva uma boa relação médico-paciente, pautada na informação, no conhecimento médico, na medicina baseada em evidência, para que ela se sinta segura para fazer a cirurgia. Então, não é incomum a paciente chegar no consultório do cirurgião plástico e falar que está com medo de fazer a cirurgia. E aí eu costumo brincar com as pacientes dizendo que o medo é falta de informação. Porque a partir do momento em que ela troca o medo pelo conhecimento, a ansiedade pelas informações, o preconceito pela luz, ela deixa de sentir os sentimentos ruins e passa a se sentir mais segura para fazer a cirurgia. Mas para a gente realizar uma cirurgia e uma possível candidata à cirurgia plástica, a gente segue alguns protocolos de segurança que devem ser seguidos a risco para que a gente tenha uma boa candidata do ponto de vista de indicação clínica cirúrgica e para que a gente possa realizar a cirurgia com segurança e com garantia de resultado. Então, essa avaliação pré-operatória envolve não só o exame físico, que vai mostrar para o cirurgião e paciente que ela é sim uma boa candidata do ponto de vista anatômico para ter um resultado estético que ela deseja, mas também a parte dos exames laboratoriais e da história clínica da paciente. Então, uma boa candidata para fazer a cirurgia plástica não pode ter comorbidades descontroladas, como, por exemplo, pressão alta descontrolada, diabetes descontrolada, excesso de peso descontrolado, que a gente chama de obesidade. É muito frequente a paciente que está muito acima do peso procurar o cirurgião plástico falando que está com dificuldade de fazer atividade física, que não consegue perder peso e que queria fazer uma lipoaspiração para se sentir mais bonita. Na verdade, a inversão de valores acontece nesse conceito da paciente. Nesse caso, a paciente deve perder peso, preferencialmente antes do procedimento, para que ela se torne uma ótima candidata do ponto de vista de realização da cirurgia e do ponto de vista de segurança. É por isso que eu já vi, me fez lembrar você falando isso aqui agora, vários amigos já fez 3, 4 vezes cirurgia que estava acima do peso e voltou tudo de novo, e teve que ir lá de novo entrar na faca. Esse fenômeno acontece quando a paciente entra num círculo vicioso em que ela faz a lipoaspiração, passa pelo período pós-operatório, ganha peso, não faz dieta, não faz atividade física, aí ela se vê no espelho, viu que perdeu a lipo anterior, resolve perder peso, fica com gordurinha localizada novamente, procura o cirurgião plástico, faz uma nova lipoaspiração, passa alguns meses, alguns anos, ganha peso novamente, aí corre atrás do prejuízo, consegue emagrecer, fica com gordura localizada pela terceira vez, vai no cirurgião plástico. Isso acontece eventualmente, mas o grande trabalho, acho que a grande sacada do cirurgião plástico é fazer com que a paciente entenda que a cirurgia plástica é muito mais do que a realização da cirurgia em si. A cirurgia plástica é a mudança do estilo de vida. A paciente tem que mudar a chavinha, ela tem que entender que a cirurgia plástica dela, a cirurgia em si é só o pontapé inicial para que ela possa se manter saudável, funcional, no peso adequado, esbanjando saúde ao longo de toda a vida. Porque uma cirurgia plástica bem indicada, bem realizada e com bons cuidados pós-operatórios pode perpetuar a satisfação da paciente por muitos anos depois do procedimento. Vou te dar um exemplo. Uma das cirurgias que eu mais realizo é a cirurgia plástica pós-gestacional, que a gente chama de Mommy Makeover. Esse é um termo em inglês cuja tradução significa refazer a mamãe. Mommy, mamãe, makeover, refazer. Então é a cirurgia da mamãe. Essa cirurgia tem um objetivo de corrigir algumas alterações que acontecem no corpo da mulher de forma inexorável após a gestação. Em algumas pacientes em maior grau, em outras pacientes em menor grau. Como, por exemplo, o surgimento de flacidez e caimento nas mamas, a abertura do músculo reto abdominal, que a gente chama de diástase, e presença do excesso de pele na região abdominal, e a presença da tão temida gordurinha localizada quando a paciente ganha peso ao longo do processo gestacional.
Essas alterações, flacidez na mama, excesso de pele na barriga, presença de gordurinha localizada, não melhora exclusivamente com atividade física. O paciente pode se tornar uma super Pode fazer o adepta, que for. provavelmente ela não vai atingir o resultado para que ela está se esforçando. Então a cirurgia plástica surge como uma ótima opção. Seria, Bruno, para mim entender melhor, um complemento, porque ela também tem que praticar atividade física, ela tem que virar a chave, primeiro tem que mudar o mindset, né? A gente estava conversando aqui antes de começar, você disse, eu até te fiz um elogio, que por ser médico, poucos médicos conseguem falar a linguagem de gestão, a linguagem de marketing, e você está bem atualizado. Eu agradeço. Mas você falou algo interessante, você falou, Josimar, mas isso foi recente. A mudança de chave, primeiro eu mudei o meu mindset, que tem pouco mais de 2 anos, né? A grande dificuldade das pessoas, eu acho que o que eleva o nível de qualquer profissional, qualquer atividade que você for trabalhar, é conhecer de gente, entender o porquê elas fazem o que fazem. Eu atuo como consultor empresarial, mas eu gasto muito mais tempo estudando PNL, programação neurolinguística, comportamento das pessoas, para depois eu falar de ferramentas. Por quê? Porque ferramentas é muito óbvio. Olha, você vai usar essa ferramenta aqui para gestão, você vai usar essa ferramenta aqui para cuidar dos leads, você vai usar essas ferramentas aqui na gestão financeira, vai desenhar os processos, etc. Tal. Isso aqui não se altera muito. O jeito de administrar uma empresa, ele é igual, você só adapta a cada negócio. Agora, cada pessoa tem uma personalidade. E aí eu fico aqui, como que eu vou personificar essa consultoria para o Bruno, da forma que eu vou conseguir ganhar ele aqui nesse trabalho? Como que eu vou conseguir trazer ele aqui para o meu contexto? E aí entra o desafio, que é o que você acabou de falar, que só pelo que você conduziu aqui, você deve fazer isso com as suas pacientes, que é provocar ela para ter uma boa experiência, é o antes e o pós. Isso. Tem que haver uma mudança. Não é só chegar aqui e fazer a cirurgia, né? Se você não mudar o seu mindset, você não vai ter o resultado que você quer. Você vai ter recorrências e talvez vai até prejudicar a sua saúde, né? Isso, exatamente. E aproveitando o gancho que você disse, eu sou cirurgião, eu gosto de praticar cirurgias. Mas hoje em dia eu dedico muito tempo nesse aconselhamento, nessa experiência pré-operatória, nesse relacionamento com a cliente. Porque através desse aconselhamento pré-operatório, eu posso frutificar mais benefícios na vida da paciente no período pós-operatório, quando ela já estiver no momento de desfrute da cirurgia. Desde que ela saiba que a cirurgia plástica é um recorte que vai necessitar de cuidados intensivos com a saúde para que ela perpetue o resultado que ela conquistou e para que ela até melhore o contorno corporal, se ela continuar se dedicando com atividade física, com dieta e com hábito de vida saudável. E Bruno, como é conciliar essa parte operacional, que eu vejo que você faz muito bem, e conciliar a gestão do seu negócio? Eu gosto muito de conversar com esse assunto porque tem se tornado a menina dos meus olhos nos últimos anos. Eu confesso para você que há 10, 15 anos atrás eu dedicava 90, 95% do meu tempo ao operacional. Quando eu falo operacional, é a realização da cirurgia em si. Com a mudança das relações interpessoais e com o advento do médico 4.0, depois a gente pode até conversar sobre essa classificação dos médicos, tem se tornado cada vez mais frequente essa necessidade de você melhorar a experiência de acolhimento da paciente e a jornada cirúrgica dela. Desde o momento da conexão inicial, que é quando você recebe essa potencial cliente na sua clínica, passando pelo período da cirurgia, incluindo o período de acompanhamento pós-operatório. Então, eu tenho me dedicado muito a que a paciente entenda o que se chama percepção de valor. Não só no profissional que ela está escolhendo, mas no que a cirurgia plástica pode gerar de regozijo, de felicidade, de desfrute no pós-operatório tardio. Então, eu tenho estudado muito liderança, gestão estratégica, gestão de pessoas, realização dos processos internos. Eu tenho investido tempo até na realização do script da secretária, do comercial 1, do comercial 2, no playbook da minha mídia social, da minha gestora, da minha concierge, para que os processos andem de forma que eu consiga
extrair ferramentas e aferir resultados analisando os números através de reuniões mensais com a minha equipe, sempre deixando em primeiro plano a missão, os valores e a cultura do meu time, para que a paciente, no momento que ela entre na clínica e tenha o primeiro contato, já entenda qual é o real propósito dela estar fazendo toda essa jornada da cirurgia plástica, com as vistas voltadas para a melhora do bem-estar e da qualidade de vida. Você viu que quando você começou a produzir indicadores em cada setor, você consegue gerir melhor o seu negócio e consegue enxergar ele mais a fundo, né? Quando você fica muito no operacional e deixa as pessoas, cada uma delas, cuidando das suas áreas, você não tem o controle que você precisa ter do seu negócio. Porque se eu não tenho indicadores, eu não consigo medir. Eu vou ser simplesmente aquele líder autocrático que cobra, mas ao mesmo tempo ele não entende e não sabe o que vai cobrar. Por exemplo, se muita gente hoje que está chegando no digital, que está começando a trabalhar isso na sua empresa, ele contrata um primo, um colega que entende um pouco de internet, ou ele contrata uma agência e não sabe o que exigir da agência. E aí eu vejo sempre, quando eu começo a consultoria, os caras, quando eu falo assim, olha, você precisa de uma agência. Ah, não, Josimar, eu tive uma agência, eu tive uma pessoa aqui, esse pessoal não sabe trabalhar, não. Aí quando eu faço algumas perguntas para ele não tem nenhum conhecimento. Eu falo assim, mas se você não conhece, não sabe o que cobrar, qual o parâmetro que você tem? Se você não sabe o que você vai selecionar numa agência, ou o que você vai exigir num assistente de marketing, como é que você vai monitorar a visibilidade da sua empresa? Como é que você vai monitorar os leads? Né? Então, quando você produz indicadores sobre a cultura da sua empresa, sobre liderança, sobre a gestão financeira, fica muito mais fácil você ficar um pouquinho lá na área que você gosta, no operacional, mas ao mesmo tempo, na hora que você vai para o computador, você tem ali todos os indicadores para tomar decisão. Né? Isso que você me falou é importantíssimo e eu tenho observado na prática que sem as formas operacionais, sem os processos, sem as ferramentas corretas, a gente não consegue saber qual o resultado que a gente consegue produzir. A gente não tem métricas, a gente fica remando contra a maré. E no mundo atual, não existe espaço para o cirurgião que não se engaje nesse fenômeno de melhorar a experiência e a jornada da paciente. Senão ele vai ficar fora do mercado nos próximos anos. Então, o cirurgião tem que ter uma visão holística hoje de todo o processo, desde o tático até o estratégico e principalmente o operacional, que é onde ele sempre atuou. Mas ele tem que saber o equilíbrio entre gerir e saber delegar, porque ele não consegue também fazer tudo sozinho. O tempo seria inviável. Mas esse é o desafio do dia a dia. Formação de time, gestão de pessoas, sempre com foco voltado para a melhor experiência da paciente, gerando valor. E o desafio de quem gosta muito do operacional é porque ele tem dificuldade de acreditar e permitir que o Bruno possa errar. Porque não tem como você fazer um outro colaborador seu ter um serviço como o Bruno se eu não permitir que ele possa errar. É só tentativa e erro que você vai chegar em algum resultado, né? Então, quando você é muito controlador, você não delega. Você olha para o mercado e fala assim, não, mas não tem ninguém que dá conta de fazer meu serviço. Como assim? Claro que tem. Ninguém é insubstituível. Você pode ser único, mas você não é insubstituível. Mas você começou a falar do médico 4.0. O que vocês atribuíram a essa nomenclatura aí que veio do marketing 4.0? Isso me chamou muita atenção, é exatamente uma analogia. Uma vez eu estava participando de uma imersão de gestão, estratégia médica, e eu vi um palestrante, de forma muito habilidosa, descrever essa classificação. E ficou na minha memória e eu gosto de compartilhar sempre. O médico 1.0 é aquele médico que era recém-formado, que não tinha especialidade, às vezes ficava trabalhando na sua clínica, ou às vezes ia para uma cidade interior, mas que até aquele momento ele conseguia ter um pouco de notoriedade entre as suas clientes. O médico 2.0 é aquele médico que já estava vinculado, de certa forma, a uma grande instituição de ensino, ele era chefe de serviço, e isso por si só já gerava muita notoriedade para as pacientes dele. O médico 3.0 é o médico que colocou o pezinho na internet. Ele já abriu uma página de perfil profissional no Facebook, ou abriu o Instagram, fazia postagem institucional. Ele já sabia que a internet tinha chegado para ficar definitivamente no nosso meio, fazendo o início do que atualmente chamamos de marketing bound, mas ele não colocava a cara na internet.
E o médico 4.0 é o médico que entende a importância hoje em dia da presença digital, de se criar notoriedade dentro da internet, de você fortalecer a sua marca no meio digital, sempre com o intuito de atrair, educar e conectar com a sua possível clientela. Esse fato de você educar através de produção de conteúdo já é meio caminho andado, principalmente na área de cirurgia plástica, no processo de relação médico-paciente. Porque quando a paciente chega até o cirurgião, que é produtor de conteúdo, a paciente já sabe como o cirurgião opera, o tipo de resultado que ele produz, o jeito que ele se comporta, se o cirurgião é criterioso, se o cirurgião gosta de operar pacientes que estão no peso adequado, pacientes jovens, pacientes magras, se o cirurgião faz determinado tipo de procedimento que a paciente busca. Então isso facilita muito essa relação médico-paciente, que é mister no processo de condução do período pré-operatório, para que a gente tenha um bom resultado estético e, mais do que isso, deixe a paciente satisfeita no período pós-operatório. Então, só para resumir, o médico 4.0 é um médico que saiu do operacional, está no estratégico, está no tático, que sabe se posicionar na internet, que produz conteúdo, que se relaciona bem com a paciente, que se preocupa com a experiência e gerar valor para o paciente. Lembrando que a experiência de cada paciente é algo intangível. Então você tem que saber que a paciente necessita e deseja uma jornada cirúrgica cada vez mais segura, calcada em informações, em conhecimento técnico, transmitido no período pré-operatório, para que ela, o marido, o cônjuge, os pais da paciente tenham muita segurança e saibam que estão nas mãos de um bom profissional preparado para exercer uma cirurgia plástica moderna, com segurança e voltada para os melhores resultados estéticos, que alinha o uso da melhor tecnologia com o uso de técnica cirúrgica de vanguarda. Não, mas o interessante também, Bruno, é que você deve ter várias personas. Quando você disse que isso é a experiência, elevar o nível de satisfação, a percepção de valor, é algo muito único de cada paciente, é que você deve trabalhar com vários tipos de personas. Deve ter aquela paciente que ela chegou ali só preocupada com estética, a outra com os detalhes, a outra não preocupou muito em ter os cuidados e fazer os exames, já quer logo que você faz a cirurgia, e aí você vai colocar no lugar dela, falar agora não é o momento, você tem que fazer esses e esses exames. Então você deve trabalhar com vários tipos de pessoas. Já tem aquele que é a família mais próxima, o marido, que está acompanhando ali quais os cuidados. Eu lembro do meu tio, quando ele demorou muitos anos para aceitar minha tia fazer cirurgia de estética. E aí quando ele deixou ela fazer, e ela aproveitou e fez tudo. Fez uma reforma geral. Entendi. E ele ficou muito ansioso, que a cirurgia demorou, se eu não me engano, acho que foi 9 horas de cirurgia. Ele estava para entrar na sala de cirurgia. Eu imagino a ansiedade. Então, é um tipo de persona já diferente. E se você for classificar, você deve ter, no mínimo, as que você mais trabalha, umas 10 personas diferentes. E é bom que, quando você entende que tem essas personas diferentes, você prepara um atendimento personificado para cada uma delas, né? Porque para cada uma tem um valor diferente. Você foi direto ao ponto. Vamos supor que eu estabeleça que na minha clínica eu só vou atender a seguinte persona: mulheres que são mães entre 25 e 45 anos e que se queixam de flacidez abdominal e presença do abaulamento por causa do afastamento da musculatura, que a gente chama de diástase. Mesmo se eu restringir meu atendimento só a esse tipo de persona, o público vai vir muito heterogêneo, porque ele vem com uma carga emocional diferente. Então, o cirurgião plástico tem que ter habilidade para atuar diretamente na dor, na paixão, na emoção, na ansiedade de cada paciente, trazendo a ansiedade da paciente para a realidade, discriminando qual o resultado que é possível se obter, para que se estabeleça um vínculo médico-paciente de confiança, para que a paciente não se sinta enganada e que ela realmente possa desfrutar daquele resultado que é possível oferecer, considerando a complexão corporal e as variações anatômicas individuais de cada paciente. Não tem jeito de eu reproduzir a mesma consulta se eu tiver 3 pacientes no mesmo dia consultando, candidatos a fazer a mesma cirurgia. Se a gente tivesse a possibilidade de gravar e depois exibir essas consultas, cada consulta é muito diferente.
E, eventualmente, você pode até acreditar que eu esteja falando de procedimentos diferentes, mas não, é o mesmo cirurgia. Mas a demanda de cada paciente é muito individual. Por isso que a gente tem que... Até as perguntas você faz diferente, né? Para cada pessoa. É muito diferente. Então, a gente tem que ter essa habilidade de entender exatamente o resultado que a paciente deseja e até onde é possível chegar através da cirurgia plástica. Porque tem paciente que deseja algo que não é possível se obter, até do ponto de vista anatômico. Ela está com a expectativa acima da realidade. E a maioria das vezes é uma comparação, né? Ela viu alguém, olha, eu quero que faz assim porque fulano fez. Essa é uma demanda muito frequente. Só que não é possível obter o resultado de uma pessoa, mesmo que a pessoa tenha o mesmo peso e a mesma altura da paciente que está consultando, ela tem a implantação da mama diferente, a base da mama diferente, o tipo de pele, o grau de flacidez, se a mama é mais gordurosa, se a mama é mais glandular, se ela já amamentou ou não, se já passou por efeito sanfona, a idade da paciente, tudo isso são características que influenciam o resultado que é possível se oferecer através da cirurgia plástica. A gente falou aqui das partes positivas. Vamos para os riscos a médio e longo prazo. A cirurgia estética, ela gera algum prejuízo a depender do paciente a médio e longo prazo? Eu já vi algumas notícias sobre que pode provocar câncer a longo prazo, alguns estudos em outros países. Isso é pertinente ou é especulação, Bruno? Como é que está o andamento dessas informações? É muito frequente até hoje em dia esse tipo de questionamento, mesmo durante a consulta, no consultório, né? Antigamente acreditava-se que a colocação da prótese de mama pudesse estar relacionada ao câncer de mama. Mas existem inúmeros estudos científicos dizendo que a prótese de mama em si não gera câncer de mama. Isso daí hoje em dia já está mais do que consagrado na literatura. Existe um tipo de câncer que é chamado de BALCL, que é um linfoma que está relacionado com a cápsula de prótese de mama, não com a prótese propriamente dita, mas continua sendo uma entidade extremamente rara, mas eventualmente o cirurgião, caso a paciente pergunte, a gente deve explicar que existe essa entidade nosológica, mas que é muito raro e que isso não impede a realização da cirurgia. O único prejuízo que a cirurgia plástica estética pode causar para a paciente é quando a paciente não é uma boa candidata para fazer a cirurgia ou quando a cirurgia não foi bem planejada pelo cirurgião plástico. Então, esse cuidado é importantíssimo no período pré-operatório. Se a paciente não é uma boa candidata porque ela está acima do peso, ou porque ela está com a pressão descontrolada, ou porque ela é tabagista, a paciente tem todo o período pré-operatório para mudar esse cenário e se tornar uma candidata segura para fazer a cirurgia que ela deseja. Existe alguma doença já pré-existente que impede e pode prejudicar a cirurgia estética nesse caso? Sim, existem algumas doenças que agregam um risco maior. Por exemplo, as discrasias sanguíneas, que são as doenças da coagulação. Pacientes que possuem alguns tipos de doença da coagulação têm uma chance maior de desenvolver um fenômeno de trombose durante a cirurgia. Então, quando a paciente já tem esse diagnóstico prévio ou antecedente familiar, a gente faz uma avaliação hematológica, sempre com a participação de equipe multidisciplinar, com a participação do médico hematologista e do cirurgião vascular, para a gente estratificar o risco dessa paciente. Caso essa avaliação pré-operatória nos revele que o risco da paciente é muito elevado, a gente prefere avaliar a paciente no sentido de que ela não é uma candidata segura a fazer a cirurgia estética. Então, essa paciente pode lançar mão de procedimentos não invasivos, procedimentos ancilares, para ter uma melhor estética, mas a realização da cirurgia em si pode estar contraindicada a princípio para essa paciente. Mudando de assunto, voltando para o empreendedorismo, Bruno, você já está há quantos anos atuando nessa área? Eu sou cirurgião plástico desde o final de 2009. Já tem um bom tempo. Já tem uma estrada legal. Já tem uma estrada legal, você já está experiente na área de empreendedorismo, na saúde. Um cirurgião que vai começar agora, qual que é o desafio maior? A parte técnica como cirurgião ou a parte de gestão desse novo modelo, essa nova exigência de comunicação do médico? Sim. Se você me permite, eu vou responder essa pergunta com um terceiro item. Sim. E se eu pudesse dar um conselho para o Bruno de 15, 20 anos atrás, eu diria que a parte mais importante não é a parte humana.
Eu sempre foquei nisso durante toda a minha carreira, desde quando eu escolhi fazer a cirurgia plástica. Então, se você foca no paciente, se o seu objetivo é trazer o melhor, primo non nocere, primeiro não prejudicar, que é o nosso juramento de Hipócrates quando nos formamos médicos. Você certamente está no caminho médico para trilhar um caminho de se tornar um bom profissional. E agora, voltando especificamente ao que você disse, eu acho muito interessante o médico ter o equilíbrio. E o grande desafio é você chegar nesse equilíbrio entre se dedicar à parte técnica e, ao mesmo tempo, ser o dono do seu negócio. O nosso amigo Henrique Taniguchi sabiamente já me disse que às vezes um pizzaiolo não é um bom dono de pizzaria. E às vezes o dono de pizzaria não vai ser um bom pizzaiolo. Então, exatamente, esse vai ser sempre um desafio diário que o médico vai lançar a si mesmo ao longo da sua carreira, para ele entender exatamente em que porcentagem ele tem que trabalhar a parte operacional e a parte estratégica, a parte tática. Mas essa questão da medicina como uma entidade humana voltada para a dor da paciente nunca vai cair por terra. Pode vir um médico 5.0, um médico 6.0, que isso sempre vai ser uma vertente e vai sempre nortear a atuação de qualquer médico, independente da sua especialidade. Essa parte de reparação que você faz no Hospital do Câncer, tem uma parte que ela é uma parte social, gratuita? Como é que é? Sim, eu trabalho lá no Hospital do Câncer há mais de 14 anos. Eu faço exclusivamente cirurgia reparadora. Então, eu recebo as pacientes que vêm do serviço de cirurgia oncológica, do serviço de mama, do serviço de ginecologia, de neurocirurgia, que fizeram cirurgias para retirada, extração de tumores e que precisam da cirurgia plástica para corrigir as sequelas do tratamento cirúrgico dos tumores. E uma vez ao ano, durante o mês de outubro, a gente faz uma ação social, voluntária, com a participação de outros colegas médicos e da equipe multidisciplinar do hospital, voltada para paciente que teve o diagnóstico de câncer de mama e que necessita da reconstrução da mama que foi retirada para o tratamento da lesão diagnosticada inicialmente durante a mamografia ou após o ultrassom, comprovada através do uso de ressonância e da biópsia. Então a gente faz um mutirão de reconstrução mamária, que é um evento muito bonito, voltado sempre para atuar diretamente na dor dessa paciente que foi mutilada e que muitas vezes está curada, mas que não se sente completa, cara. Olha que bonito isso. Então, tá curada, mas a autoestima vai ficar baixa porque esteticamente não está como antes. Muito mais do que a autoestima, a reconstrução mamária pode melhorar. A reconstrução mamária permite a reintegração social, a socialização dessa paciente, que muitas vezes se vê incapaz pelo fato de se sentir mutilada, tanto do ponto de vista corporal quanto do ponto de vista psicológico, de interagir com as outras pessoas. Então, a paciente que tem acesso à reconstrução mamária volta a frequentar ambiente de festa familiar, ela consegue voltar ao trabalho, ela consegue se relacionar até sexualmente com o seu marido ou cônjuge, depois de passar por todas as etapas do tratamento do câncer de mama. Então, eu costumo dizer que a reconstrução mamária significa muito mais do que ter a mama de volta. Significa um ponto final na luta da paciente contra o câncer de mama. Não, o seu trabalho ele é tão legal que vem lá pela paixão que foi construída lá na sua infância, que é o seguinte, o seu trabalho ele vai muito além de uma cirurgia estética, né? Você muda e às vezes você traz de volta a vida da pessoa, Sim. né? Tanto no ponto de vista estético quanto do ponto de vista reparatório para alguém que foi acometido por um câncer, etc e tal. Sim. Então isso que é muito forte, é o que o Cortella fala, né? O Cortella fala assim, o que você faz? E aí ele dá exemplo de várias profissões. Nem sempre o que você acha que você faz é de fato o que você proporciona para a sociedade. Ele tem um exemplo bacana que ele fez uma época com a assistente dele, que ele levou ela ela fazia cafezinho e tal. Ele levou ela lá numa escola, ele era secretário de Educação de São Paulo, ele levou ela numa escola e chegou lá e não avisou. Chegou lá e falou para ela assim, olha isso aqui. Aí ela viu as crianças na aula ali. Aí ao final ele perguntou de novo, o que você faz? Aí que ela foi entender que aquele cafezinho proporcionava reunião com ele tomava decisões e o produto final era aquela mudança ali na sociedade, né? Cara, do mesmo jeito é o seu.
Quando você começou a falar disso aí, me fez lembrar o exemplo do Cortella, que eu acho magnífico. De vez em quando, a gente, não é papo de coach, mas de vez em quando você tem que dar aquela provocada para você se conectar com o que você faz. Às vezes você está desmotivado, alguma coisa. Nossa, cara, o meu trabalho é transformador, né? Trago de volta a vida das pessoas. Sim. A cirurgia plástica é uma especialidade que demanda muita dedicação do cirurgião, assim como todas as suas especialidades, as outras especialidades, cada uma no seu nível. Mas nos dias que não são tão bons, naqueles dias que você está cansado, ou que a cirurgia não foi do jeito que você programou, uma única mensagem de agradecimento, de reconhecimento, muda todo esse panorama, né? A que mais me chamou a atenção nos últimos dias foi quando a paciente me disse que depois da cirurgia ela está conseguindo viver o extraordinário. Olha só. Você já imaginou o que significa viver o extraordinário? E essa experiência, você tem que gravar ela e colocar na rede social. Viu? Isso é muito importante. Essa prova social aí... ela pode gerar muito engajamento e, mais do que isso, ela pode inspirar. Pessoas que estão no processo decisório, mas que lutam contra o medo ou se sente incapaz. Ou a rejeição do marido, que não quer que ela faça cirurgia plástica porque ele acha que é perigoso, sendo que ele nem foi atrás, não passou pelo processo da consulta, do esclarecimento médico, da avaliação pré-operatória. Esses pontos que trazem a paciente à luz, que permitem com que a paciente tenha segurança para ela entender se ela é realmente uma boa candidata, se ela está no momento de vida certo para realizar a cirurgia e mais, se diante daquilo que a cirurgia plástica vai entregar para ela, ela vai se sentir satisfeita, segura, feliz, realizada e desfrutando de saúde. Você falando do marido, e qual que é a procura dos homens por reparação, por cirurgia plástica? Tem uma procura alta também, Bruno? Existe uma procura e uma demanda crescente do público masculino pela cirurgia plástica. Né? Sim, e isso é um fenômeno que aconteceu, inclusive, com o apogeu das mídias sociais. Hoje tudo é muito visual, inclusive as mídias sociais. Então, o homem também tem essa preocupação. Os procedimentos que os homens mais procuram hoje são lipoaspiração, tratamento, barriguinha, a gordura localizada, tratamento da ginecomastia, que é o acúmulo de gordura na região peitoral ou o aumento da glândula mamária masculina. Normalmente, quando a pessoa vai envelhecendo, ele ganha peso, gordura, e vai criando o que a gente chama na linguagem simples dos colegas, você está com peitinho aí. Isso, não só quando vai envelhecendo. Às vezes, pacientes jovens que tiveram sobrepeso têm uma tendência a acúmulo de gordura nessa região peitoral. Então, o aumento do volume da região peitoral masculina é estigmatizante para o homem. E muitas vezes ele se sente com mama de mulher. Então ele procura a cirurgia plástica para a gente fazer o tratamento dessa pseudoginecomastia, que é o nome que dá quando tem um acúmulo preponderante de gordura, ou ginecomastia verdadeira, quando é o aumento da glândula mamária masculina. O homem tem glândula mamária, só que ela é rudimentar. Em uma pequena porcentagem da população masculina pode haver o aumento dessa glândula mamária, que a gente chama de ginecomastia verdadeira. Você faz cirurgia plástica também no rosto, algo do tipo? Não? Sim. Os homens procuram muito esse tipo de cirurgia? Sim, procuram muito. Eu gosto muito dos procedimentos estéticos faciais. Então, tem duas cirurgias que eu sou apaixonado. Aí, Fábio, vamos lá fazer uma reforma com o doutor, dar uma garibada. Mas o Fábio está muito bem. Eu gosto muito de fazer a rinoplastia, que é a plástica do nariz, e a ritidoplastia, também chamada de lifting facial, ou cirurgia do rejuvenescimento facial, que está indicada para aquelas pacientes que possuem flacidez de pele tanto do terço médio quanto do terço inferior, principalmente da região do pescoço, que é a temida papada, quando tem acúmulo de gordura mais flacidez de pele. O homem também está fazendo isso, que eu tenho um amigo que fez, né? Tirou uma isso, o homem também faz. E aí, dependendo do grau de flacidez, às vezes o paciente pode lançar mão de procedimentos que não sejam cirurgia. Hoje em dia existem muitas tecnologias com o objetivo de promover a retração e a melhora da qualidade de pele. Então, se a paciente, sexo feminino, ou paciente sexo masculino, deseja melhorar a estética facial e o grau de flacidez que apresenta, tanto na região da face quanto do pescoço, é incipiente, é pequena, às vezes ela não vai ser candidata à cirurgia de corte. Ela pode ser
candidata a fazer um procedimento minimamente invasivo que associa uma pequena lipoaspiração com uso com algum tipo de tecnologia de retração de pele, como por exemplo o BodyTite, ou o Morpheus, ou o Argoplasma. Cada paciente vai ter uma indicação específica de acordo. Eu acho que eu vou fazer uma visita lá, doutor, que eu sou muito vaidoso, só para você ver o que dá para dar uma. Eu acho que você precisa de um botox por enquanto e manter o que você já faz, que é hábito de vida saudável, atividade física, dieta, porque você está muito bem, meu irmão. Só um botoxinho, tá? Nesse momento, indicaria um botox. Botox você faz também? Faço também. Eu faço botox. E é indicado, Bruno. Eu vejo hoje tem muita gente que não é médico, que faz muito procedimento de estética, inclusive a gente tem vários casos aí, né, de processos e tal. Às vezes a pessoa está com tanta vontade de fazer, a gente teve o caso daquele jovem em São Paulo, que é o mais recente, que fez um procedimento e o profissional não era qualificado, mas ele tinha audiência na internet, né, o que a gente estava falando mais cedo, que nem sempre os bons são os que têm mais audiência. Ele tinha audiência, tinha recomendação, e as pessoas vivem fazendo essas cirurgias, arriscando sua vida, né? É recomendado esses profissionais que não sejam médicos? Olha, esse é um assunto muito controverso e está muito relacionado ao círculo de competência de cada profissional, né? Eu acredito que quando a paciente deseja fazer uma cirurgia plástica, o mais adequado, o mais aconselhável é que ela procure o profissional cirurgião plástico. É melhor do que se arriscar, né? Porque é uma cirurgia que eu já vi vários casos de pessoas que ficam deformadas depois, né? E que não tem volta. Em alguns casos não tem retorno, né? Infelizmente, alguns tipos de sequela e algumas mutilações podem ser definitivas. E como eu trabalho no hospital de cirurgia reparadora, eventualmente eu tenho acesso a alguma dessas pacientes. E realmente alguns casos chegam a ser muito trágicos. Então, o paciente sempre deve ter um nível de alerta muito grande e saber se ela está nas mãos de um bom profissional, um profissional que tenha treinamento, um profissional que tenha certificação, qualificação, para realizar o procedimento que ela demanda. Tem algumas partes do corpo que geram mais risco. Eu vou te dar um exemplo positivo e um negativo. Sim. Minha prima, médica, ela fez a cirurgia, ela tinha um incômodo no nariz e tal, fez e ficou perfeito. Fez o nariz, fez a mama, ficou excelente. Já uma amiga fez por 2 vezes e o nariz dela não tinha quase nada. Eu falei, olha, pra mim a bobeira sua foi ter feito, você não precisava, mas a vaidade demais. Ela fez e o nariz dela ficou um pouquinho torto. Aí já fez por 2 vezes e não conseguiu trazer de volta. Nessa região aqui, tem um risco maior, Bruno? Não, eu não diria risco, porque cada cirurgia tem as suas particularidades. Então, quando o cirurgião vai fazer uma rinoplastia, que é o exemplo que você levantou, a gente deve saber que a cartilagem da ponta do nariz possui um pouco de memória. Então, se a paciente já possui um certo desvio nasal, que a gente chama de laterorhinia ou rinodesvio, é importante traduzir para o paciente o nível de correção dessa laterorhinia. Porque, eventualmente, pode ser que o nariz não fique 100% na linha média, posicionado da forma como a paciente queira. Tudo depende do nível de desvio da parte cartilaginosa e da parte óssea. Então, todos esses detalhes são nuances relacionadas à cirurgia que devem ser majoratoriamente discutidas com a paciente no período pré-operatório. Porque aí o cirurgião traz a consciência de que alguns detalhes na cirurgia podem não ficar perfeitamente caracterizados da forma que a paciente desejava. Ou porque anatomicamente é muito difícil de reproduzir esse tipo de resultado, ou porque a paciente não possui a característica anatômica pré-operatória que resulte no resultado que ela almeja. Então, Ou seja, é muito particular. É muito particular. Essa avaliação sempre é individualizada. Pensando bem, Fábio, não vou mexer no nariz não, vou deixar do jeito que tá, vai que fica tortinho. Mas interessante, show de bola, até entramos em outras áreas aqui, falamos muito. E para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco mais daquela última especialização sua, que você falou que é um complemento muito bacana na sua área de atuação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela, essa lipo HD total. Agora você foi numa área que eu gosto muito de conversar. A lipoaspiração é o procedimento mais realizado em cirurgia plástica, ou como cirurgia primária, ou como um procedimento complementar durante a abdominoplastia ou durante a mamoplastia. Eventualmente, a gente faz lipoaspiração na lateral da mama para produzir um contorno lateral mais harmônico
e a gente faz uma lipoaspiração da região dos flancos para deixar a linha de cintura mais fina quando a gente faz a abdominoplastia. Então a lipoaspiração passou por uma série de transformações nos últimos anos. Tudo evolui, principalmente as técnicas cirúrgicas. O objetivo da evolução das técnicas da lipoaspiração é melhorar não só o resultado estético final, mas garantir mais segurança para a paciente. Então, além dos estudos anatômicos com dissecções de cadáveres e dos estudos científicos com trabalhos prospectivos, randomizados, a gente observou o uso de muita tecnologia de vanguarda durante o procedimento de lipoaspiração. Então, há 10, 15 anos atrás, para eu fazer uma lipoaspiração, eu utilizava apenas uma cânula com um aparelho aspirador. Hoje em dia, durante uma lipoaspiração, eu uso um aparelho de lipoaspiração ultrassônica que se chama Vaser, que tem o objetivo de emulsificar a gordura. É como se eu desprendesse a gordura para ficar mais fácil a coleta dela no momento da lipoaspiração. Então, eu uso um vibrolipoaspirador, que é um aparelho que tem muito mais facilidade de extração dessa gordura. Eu faço todas as lipoenxertias guiadas por ultrassom portátil de alta frequência. Quando eu uso ultrassom no intraoperatório, eu consigo visualizar a estrutura anatômica que eu desejo trabalhar. Isso dá mais assertividade e segurança para o procedimento. E no final da lipoaspiração, eu uso algum tipo de tecnologia que contribua para a melhora da flacidez. Antigamente, eu fazia uma lipoaspiração e, eventualmente, a paciente podia apresentar flacidez na área que foi lipoaspirada. É fácil de você imaginar. Uma determinada região tinha um pouco de gordura e flacidez. Eu venho, removo a gordura, pode sobrar um pouco de pele nessa região. Então, eventualmente, eu ficava torcendo para a paciente não ter flacidez na área que eu lipoaspirei. Hoje em dia, eu deixei de ser um torcedor e me tornei um executor. Então, quando eu faço uma lipoaspiração, eu agrego a tecnologia de retração. Uma das que eu mais gosto atualmente se chama argoplasma, e essa tecnologia estimula o colágeno que se encontra na trama fibroseptal logo abaixo da pele. Esse estímulo do colágeno causa uma retração da molécula e consequente contração da pele. Então a pele gruda, entre aspas, se adapta melhor na área que foi lipoaspirada, melhorando o grau de flacidez e consequentemente aumentando o nível de entrega para o paciente. Você falando no nível de entrega, só mais uma pergunta para a gente finalizar. Evoluiu mais o formato de fazer cirurgia para diminuir as cicatrizes quando coloca a mama, muda ali, faz alteração? Porque tem algumas que ficam com a cicatriz muito grande, outras ficam com a cicatriz aqui na orelha, já tem outros que colocam pela axila, Eu queria que você falasse um pouco disso aí. Eu tô achando que você é quase um cirurgião plástico, hein? Essas perguntas aí são suas, eu nem comentei com você no briefing. Parabéns. A sua pergunta sobre cicatriz reduzida é muito interessante, mostra que você está bastante antenado no assunto de cirurgia plástica. Essa demanda por cicatrizes escondidas, cicatrizes mínimas, resultados naturais, é crescente na cirurgia plástica. Porque conforme a gente estava conversando, a paciente se deseja de se sentir livre no pós-operatório. Ela não quer carregar marcas, estigmas ou cicatrizes, por menor que seja, de que ela foi submetida a uma cirurgia plástica. Então, um exemplo mais emblemático da cicatriz reduzida é a mastopexia short scar, que é a mastopexia com cicatriz reduzida. Essa evolução da técnica tradicional permite que a paciente apresente o colo livre de cicatriz. Então, além de produzir um resultado estético melhor, ainda deixa a paciente mais satisfeita e mais livre no pós-operatório, porque ela vai desfrutar da cirurgia sem ficar se preocupando e esconder o fato dela ter sido submetida à cirurgia. E quanto que é recomendado o local que faz a cirurgia? Que pode ser pela orelha, pode ser por aqui, pode ser pelas costas, pode ser pela axila? Qual que é o mais recomendado? Isso depende da paciente, da demanda da paciente, do exame físico e do tipo de resultado que a paciente deseja obter. Então, a gente avalia essa tríade. Não tem jeito do cirurgião plástico decidir por ele mesmo. Ele precisa a escolha da paciente. Ele precisa ouvir a paciente e entender se aquela via de acesso vai trazer mais satisfação, menos cicatriz aparente, menor diminuição da sensibilidade e um resultado estético mais satisfatório.
E mesmo a que não ficou satisfeita, que fez cirurgia há muito tempo, tem como fazer a cirurgia reparatória, que é o que você faz também, Sim, de reparar a cicatriz. sim, a cicatriz é um processo individual da paciente. O cirurgião plástico é refém da cicatriz da paciente. Toda vez que eu vou fazer uma cirurgia plástica, eu explico para a paciente que o resultado estético tem que ficar excelente, mas que a cicatrização é individual. Infelizmente, eu não posso me dirigir para a paciente no período pré-operatório e falar que ela vai ter uma cicatrização invisível, porque a cicatrização não depende só das mãos do cirurgião. Tem paciente que tem tendência a produzir cicatriz tipo de queloide. Tem paciente que tem tendência a apresentar uma cicatriz hipertrófica. E isso, às vezes, é inexorável, independente do sítio cirúrgico. Independente se eu estou fazendo a cirurgia na mama, a cirurgia no abdômen, a cirurgia na face. Então, essa característica da cicatriz tem que ser comentada com o paciente antes da cirurgia. Em contrapartida, o cirurgião tem um compromisso de cuidar da cicatriz da paciente no pós-operatório. Como eu não posso garanti-la, eu tenho um compromisso de ajudar você a manejar a cicatriz. Então, não é infrequente a paciente fazer uma cirurgia plástica e ela fica muito satisfeita do ponto de vista de contorno corporal. Vamos falar da mama. A mama fica bonita, firme, com o colo marcado, com o tamanho que a paciente sempre desejou, sem flacidez, sem lateralidade, porém com uma cicatriz alargada. É possível se manejar essa cicatriz, seja com tratamento tópico ou com uma correção cirúrgica no pós-operatório tardio, de forma que a gente consiga melhorar o aspecto da cicatriz para o paciente. Que aula, hein, Fábio? Uma aula show, show, show. Muito obrigado, Bruno, por ter aceitado o convite. Mais uma vez, conteúdo enriquecedor. Eu estendi nas perguntas porque eu sei que a nossa audiência, as empreendedoras, têm inúmeras dúvidas, porque eu ouço isso todos os dias. Procurei fazer algumas, tem muitas aqui, mas vamos deixar para um segundo episódio para não estender tanto. Para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para duas pessoas. Primeiro, para o seu potencial cliente, que é quem vai procurar uma cirurgia, quais os cuidados. E segundo, para o cirurgião que vai começar um negócio. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e relatar que eu realmente me senti lisonjeado em participar desse podcast. O ambiente aqui é muito aconchegante, é bem familiar. Eu me senti conversando com um amigo em um ambiente totalmente informal e eu acho que o intuito do podcast é esse, você mostrar a sua verdadeira face, falar do coração, expondo ideias, trocando opiniões, ganhando experiência. Em relação ao recado, eu sempre gosto de dizer para os pacientes que esse processo decisório da cirurgia plástica é um ponto muito importante, tem que ser avaliado no período pré-operatório, e a consulta é o ponto de partida para que a paciente entenda a real necessidade da cirurgia plástica, se ela é uma boa candidata e até que ponto a gente pode planejar um resultado que vai deixá-la satisfeita no pós-operatório. E sempre quando a paciente nos procura para ser avaliada como candidata de uma cirurgia plástica, eu sempre gosto de falar que para a cirurgia ser executada, existem 3 pilares fundamentais que a gente deve seguir à risca. O primeiro pilar é a segurança, o segundo pilar é a garantia de resultado estético e o terceiro pilar é a possibilidade dessa paciente ter um retorno precoce para suas atividades laborativas. Atividades profissionais, atividades domésticas, até mesmo atividades sexuais. Então, quando o cirurgião percebe que um desses 3 pilares não está presente no período pré-operatório, é o momento dele reconsiderar se a cirurgia vai ser realizada imediatamente ou se a paciente deve passar por um melhor planejamento pré-operatório para ela se tornar uma ótima candidata para fazer uma cirurgia segura, com resultado e com uma ótima recuperação no pós-operatório. E para a outra mensagem é para o cirurgião. Isso, que quer montar a sua clínica. O cirurgião que deseja montar a clínica tem que ter a sua visão voltada para a experiência cirúrgica e a jornada de acolhimento da paciente. A partir do momento que você consegue gerar valor para a paciente, você vai entender que gestão, liderança, planejamento estratégico, entender os processos da clínica, trabalhar em solidariedade e com um único objetivo, a mesma missão, junto com a sua equipe, é o melhor caminho para a paciente enxergar autoridade, notoriedade científica no cirurgião e entender que aquele profissional é o profissional acertado para trazê-la de acordo com aquilo que ela almeja no período pré-operatório, que é ter um bom resultado estético e ter uma mudança de qualidade de vida. Show, show, show.
Para você que ficou até aqui, deixe o seu comentário, deixe seu like. Não esqueça, se inscreva aí, mete o dedo aí, inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. E até o próximo episódio. Valeu!